consideramos um plano alfa que passa pelo ponto A, que tem as componentes, né, coordenadas x0, y0, z0, e é ortogonal a um vetor não nulo NABC. Tá? Então, para ele ser ortogonal, ele faz um ângulo de 90 graus com o plano alfa aqui. Muito bem. Então, nós temos um ponto P, que ele é genérico, XYZ, um ponto genérico do próprio plano alfa. Tá? Então, eu tenho o ponto A, o ponto P, e eu vou ter um vetor que liga o ponto A até o ponto P. Ok? Está aqui embaixo. Então, o vetor AP, nós já tínhamos visto semana passada a revisão de como que a gente calcula as componentes do vetor. Tá? As componentes do ponto A é x0, y0 e z0. Se a do P é x, y, z, quando eu faço A, P, origem no ponto A, extremidade no ponto P, na realidade, eu estou fazendo o seguinte, estou fazendo P menos A. Ok? Então, toda vez que eu for calcular as componentes do vetor, eu tenho que lembrar disso. Que eu sempre faço a extremidade, que é o ponto P, menos a origem, que é o ponto A. Então, esse vetor aqui, certo? Vai ficar x menos x0, y menos y0, z menos z0. E aí, o que nós vamos observar de importante aqui? Que o P ele pertence ao plano alfa, se somente se N e a P, que são vetores, eles são ortogonais, certo? Formam um ângulo de 90 graus aqui. Se somente se o produto escalar entre o vetor N e o vetor AP é igual a zero. Ok? Então, toda vez que eu fizer o produto escalar do vetor N com o vetor AP e der zero, o resultado for igual a zero, significa que eles são ortogonais, o N e o P. O N e o vetor AP. Ok? Então, vamos lá. E aí, o seguinte, a fórmula da equação do plano, considerada esses dois pontos aqui, esse ponto A e o vetor normal, vai ser dado por essa formulazinha simples aqui, olha. A vezes x, mais B vezes y, mais Z vezes C, mais D igual a zero. Ok? O ABC são as componentes do vetor N, tá? E x, y, z são as componentes do ponto. E aí, vamos observar o seguinte. A equação, nesse formato que ela se encontra aqui, certo? E vai ser denominada como equação geral do plano, nós temos alguns elementos que nós podemos considerar a partir dessa equação dos pontos A, P do vetor N também. Tá? Então, vamos ver primeiro aqui, olha. O ponto P de coordenada x, y, z pertence ao alfa, ao plano alfa, se somente se, quando eu substituir seus elementos, né, os elementos da sua coordenada na equação, o resultado for igual a zero. Certo? Então, eu tenho um ponto qualquer. Eu tenho a equação do plano. Se eu substituir o x, y e z pelos elementos das coordenadas do ponto, o resultado for igual a zero, o ponto pertence ao plano. Se for diferente de zero, ele não pertence ao plano. Tá bom? A gente vai ver um exemplo depois ali. Outra situação que é importante a gente destacar é que os coeficientes x, y e z, nessa ordem, são as componentes A e as componentes ABC do vetor normal ao plano. Okay? Então, como N é não nulo, o A é diferente de zero, o B é diferente de zero e o C é diferente de zero também. Tá? Então, olha, o vetor N ele é não nulo e ele faz o ângulo, né, de 90 graus com o plano alfa. Então, os seus elementos, certo, têm que ser diferentes de zero. Agora, o valor de D na equação, então eu tenho AX mais BY mais ZC mais D igual a zero.
Essa é a equação. Para eu calcular esse D aqui, na realidade, basta que eu o isole numa equação, né? Como eu botei aqui embaixo. Então, ó, nós tínhamos AX0, BY0, CZ0 mais D. Eu passei todos os termos para o segundo membro. Era mais A, ficou menos A. Era mais B, ficou menos B. Era mais C, ficou menos C. Então, o D, toda vez que eu quiser só calcular o D, basta que eu o isole no membro da equação e resolver direto aí, sem problema algum. Tá? Então, vamos ver esse primeiro exemplo que nós temos aqui. Olha. Dados o ponto A, de coordenadas 2, 1, menos 1, o vetor N, 3, menos 1 e 4, vamos determinar a equação do plano alfa que passa por A e é ortogonal a N. Okay? Então, o que significa ortogonal a N? É que o N faz um ângulo de 90 graus com esse plano. Muito bem. Então, o que nós vamos começar primeiro? Ora, a equação geral da reta é essa aqui. AX mais BY mais CZ igual a D, mais D igual a zero. Essa é a equação normal. As componentes do vetor N, o A é o 3, okay? O B é o menos 1 e o C é o 4. Então, eu venho aqui substituir. Era AX, ficou 3x. Era mais B, Y. Como B é menos 1, ficou menos 1y. Mais CZ, o C, 4, ficou 4Z igual mais D igual a zero. E aí fica faltando o quê? Fica faltando calcular esse elemento D aqui. E como que nós vamos calcular esse elemento D? Eu vou pegar essa equação que eu calculei aqui agora, que eu determinei, e vou substituir o x, y e o z pelos elementos da coordenada do ponto A. Certo? Então, olha, o ponto A, o x é o 2, o y vai ser igual a 1, e o z vai ser igual a menos 1. Então, era 3x, ficou 3 vezes 2. Menos y, menos 1. 4z, 4 vezes menos 1, mais d. E aí é só a gente resolver, né? 3 vezes 2, 6, menos 1, 5, menos 4, 1. Quando vai para o segundo membro, ficou menos 1. Então, d igual a menos 1. Ok? Então, a equação da reta ficou como? Eu já tinha ela em cima. Ó. 3x menos y mais 4z igual a d. Mais d igual a zero. Agora que eu já calculei o d, eu vou substituir o d pelo menos 1. Ficou, então, 3x menos y mais 4z menos 1 igual a zero. A equação da reta que passa pelo ponto A e é ortogonal ao vetor N. Dessas componentes aqui. Tá certo? Muito bem. Então, olha o seguinte. Nós estamos determinando a equação do plano que passa por um ponto e um vetor normal. Tá? O que nós fizemos primeiro? Nós identificamos quem era ABC, que são os termos e os elementos do vetor N. Substituímos a nossa equação aqui. A, B, C. O A, 3, o B, menos 1 e o C, 4. Ficou faltando apenas determinar esse D aqui. E como que nós fizemos ele? Nós pegamos o ponto A, que pertencia ao plano alfa, claro, né? E substituímos o x, y e z pelos elementos do ponto A. Calculamos o D e substituímos na equação. Ok? Bem simples, hein?